Olá a todos, esse é um vídeo para a gente discutir os aspectos de imagem do caso clínico 1. Então, um paciente do sexo masculino, de 46 anos, natural de Cordesburgo e procedente de BH. Cordesburgo está aí só para chamar atenção para a principal cidade que aparece nas provas e concursos, né? Muitas vezes relacionada à doença de Chagas, mas aqui no nosso caso não tem nada a ver com isso. E o mais importante é a data da consulta, né? Então, julho de 2020, nós sabemos, um período de pandemia e, portanto, nós temos de ter um olhar todo especial para determinada doença. O paciente estava com uma queixa de falta de ar, quando você estava colhendo a anamnese, ele relatou uma dispneia que vinha progressivamente piorando e agora já estava aos pequenos esforços. O paciente referia também tosse seca e febre não aferida, mas que foi confirmada no exame físico. Ele negava o contato com pessoas com sintomas semelhantes, mas essa é uma informação que quando o paciente afirma o contato, você consegue ter um raciocínio clínico mais direcionado, mas quando ele não afirma, a gente tem pouca chance de descartar as doenças. Bom, no exame físico eu vou falar o que chamava atenção, que era uma taquicardia e uma taquipneia com saturação de 94%, então no limite inferior, e a febre, como eu disse, confirmada de 38,2 graus Celsius. No aparelho respiratório, ele tinha, além da taquipneia, alguns sibilos respiratórios difusos e discretos, e no sistema cardiovascular, além da taquicardia, não havia outros sinais de alerta. Complementares, e eu vou focar nos de imagem. Bom, então esse foi o primeiro exame solicitado, uma radiografia do tórax. Reparem que ela foi realizada no leito, em incidência anteroposterior com aparelho portátil. O técnico colocou essas marcações aqui para auxiliá-lo na hora de interpretar o exame. Além disso, possivelmente o paciente ficou sentado no leito na hora da realização do exame ou até em pé ao lado do leito, mas ainda assim nós teremos aqueles problemas relacionados à incidência anteroposterior. Então, aumento da área cardíaca de uma forma artificial, aumento do mediastino, podemos ter algumas alterações pouco identificadas nos campos pulmonares devido a essa incidência não ótima, né, que é a anteroposterior, mas vocês vão de fato conviver com essa incidência diversas vezes. Bom, e aí nós pedimos que vocês fizessem uma avaliação sistematizada. Nós vamos começar aqui essa avaliação. Obviamente, o primeiro tempo da sistematizada seria mesmo identificação do paciente, verificação da data do exame. Isso não está disponível para vocês, mas a partir daí nós podemos verificar os critérios técnicos. Então, é uma radiografia que foi feita com certa rotação. A gente consegue ver aqui que a margem medial da clavícula direita está mais próxima do processo espinhoso do que a margem medial da clavícula esquerda, então o paciente estava um pouco rodado, os ombros não estão na mesma altura, isso pode até ter influenciado essa percepção que a gente, né, que parece acontecer aqui do pulmão esquerdo talvez um pouquinho menor do que o direito, mas isso deve ser posição. Bom, sobre a exposição ou penetração dos raios, parece uma radiografia adequada. Aquele critério de vértebras retrocardíacas aparecendo seria muito penetrado, mas não é o caso, né? Reparem que esse critério ele caiu em desuso com as radiografias digitais. Outro critério que a gente tem é o da posição, e apesar de um ombro estar um pouquinho mais alto do que o outro, nós temos uma boa inclusão da região cervical, ombro direito bem exposto, pele e tecido muscular do tórax também bem exposto, região abdominal alta também bem exposta, talvez um pouquinho a mais aqui do ombro esquerdo, mas podemos dizer que essa é uma radiografia que em termos de posição e centralização está adequada. Um outro critério técnico diz respeito à inspiração. Então, se é um paciente sintomático, muitas vezes a inspiração não é adequada, mas nesse caso especificamente ela até ficou boa. Né? Nós conseguimos contar aqui as costelas anteriores, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, um pedacinho da sexta costela. Difícil de identificar aqui porque você tem uma sobreposição importante com alterações dos campos pulmonares, que nós vamos falar à frente, mas quem quiser contar posterior também pode seguir a primeira até atrás. Essa é a primeira então, a segunda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
pedacinho da 10ª costela posterior, que também demonstra para a gente então que essa radiografia está bem inspirada. Realmente não parece que os diafragmas estão altos, não parece que a área cardíaca está ali esparramando sobre o diafragma, então parece uma inspiração sim adequada. E aí nós podemos fazer uma série de métodos para avaliação sistematizada, alguns preferem o ABCDE, de fora para dentro, mas aqui eu vou fazer uma avaliação de dentro para fora, eu acho que ela vai ser mais didática nesse momento. Mas vocês podem ficar à vontade para utilizar a sistematização que acharem mais pertinente, tá? Então, de dentro para fora, a gente pode começar aqui pela área cardíaca, ela está no limite do normal, mas sempre lembrando, incidência anteroposterior com aparelho portátil, então ela está superestimada aqui, eu considero que essa é uma área cardíaca normal. Se não tem um espessamento relevante aqui do diafragma, nos grandes vasos nós vemos aqui o arco aórtico. Na outra imagem eu fiquei achando que isso aqui pode ser uma placa de ateromatose, apesar da idade do paciente. Entre o arco aórtico aqui e o tronco da pulmonar, você tem a janela aortopulmonar com sua concavidade habitual, então preservada, reduzindo a chance de uma hipertensão pulmonar, por exemplo, ou de alguma outra alteração aqui, como uma linfonodomegalia. Ainda de dentro para fora, nós podemos verificar as vias aéreas, a traqueia tem tamanho normal, não consigo identificar aqui nenhum tipo de abaulamento, de afilamento. Brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo, a carina normo posicionada. Normalmente vocês gostam de valorizar esse desvio à direita aqui da traqueia, mas isso é completamente normal, ela fica um pouquinho, ligeiramente para a direita, devido à presença do arco aórtico. E bom, assim, acho que das estruturas da região central, então tá bem tranquilo, né? Disso, a gente vai passar para a avaliação dos hilos pulmonares. A gente repara que os hilos realmente estão mais indefinidos. À esquerda aqui é difícil de identificar o hilo, né, que apareceria como um dedo aqui para baixo. Ele não aparece direito aqui, ele parece estar engurgitado. De forma semelhante, o hilo direito também está um pouquinho engurgitado e proeminente. Muito bem, dos hilos a gente pode então perceber esse certo padrão que há peribroncovascular, né, um espessamento próximo aos vasos que vem do hilo em direção à periferia, mas a alteração mais importante desse exame está de fato nos campos pulmonares. Então, essa região mais periférica de um lado e outro apresenta uma opacificação com aspecto assim alveolar, né, e também, principalmente nas bases, a partir desse ponto e aqui à direita também. Então, essas alterações bilaterais, periféricas, de espaço alveolar, predominando nos campos pulmonares médio e inferior. Essa alteração, possivelmente uma composição aí de consolidação, que é o que a gente mais enxerga na radiografia, possivelmente com algum grau de vidro fosco também, além desse padrão que eu já comentei, peribroncovascular. Reparem que os ápices são relativamente poupados em comparação com o restante do pulmão. Verificando aqui, completando a avaliação sistematizada, posso perceber a linha da pleura. A pleura não contém espessamentos, nem aqui, nem no diafragma, nem do outro lado. Nós percebemos aqui a projeção das escápulas, isso aqui não é espessamento nem derrame loculado, né? Então eu consigo perceber uma continuidade aqui. À esquerda realmente parece que a escápula foi melhor retirada do campo, essa seria uma falha técnica. Não identifico os sinais de derrame pleural, nem no recesso costofrênico direito, nem no esquerdo, nem no cardiofrênico também. Né? Lembrando, essa não é a melhor incidência para avaliação de derrame pleural, nós temos perfil com melhor sensibilidade, decúbito lateral com raios horizontais com sensibilidade ainda maior e ultrassonografia também com uma sensibilidade excelente, usualmente maior que a radiografia de tórax. Então, não parece ter espessamentos ou derrame pleural. Da pleura, nós podemos partir de dentro para fora ainda para o arcabouço ósseo. Eu não identifico qualquer desalinhamento das costelas, nenhum tipo de fratura nas costelas, nem nas clavículas, nem na região do acrômio, glenoide, processo coracoide, a escápula bem posicionada, bem como cabeça humeral, colo e diáfise humeral à direita, que é onde eu consigo enxergar. Ainda de dentro para fora, nós podemos verificar aqui o abdômen, eu não vejo bolha gástrica, nesse caso aqui não é um problema, que eu consigo identificar o finalzinho
do cólon transverso, ângulo esplênico e cólon descendente, só o início do cólon descendente. Na região cervical não identifico nenhuma massa, assim, que grosseiramente eu poderia ver. Não tem também enfisema subcutâneo, que muitas vezes pode ser visto aqui, não aparece, bem como não tem enfisema subcutâneo na parede torácica lateral, nem nas partes moles identificáveis dos membros superiores, tá? Então essa é uma radiografia com algumas alterações, destacando-se aí a alteração alveolar, essas consolidações periféricas, simétricas, bilaterais e com predomínio nos terços médio e principalmente inferior. O paciente, como é bastante incomum, trouxe para a gente uma radiografia de 3 meses antes do início do quadro. Essa sim, uma radiografia que foi realizada na melhor incidência, que é a posterior anterior. Uma radiografia normal, exceto porque confundida com alteração nesse exame. Esse é o exame normal do paciente e realmente ao comparar as duas imagens fica bastante evidente essas alterações que nós comentamos. Muito bem, nós sugerimos também que vocês fizessem uma lista de problemas identificados na avaliação do paciente e também que fornecesse algumas hipóteses diagnósticas. Aqui, então, acho que o que chama a atenção em termos de problemas desse paciente, nós vimos lá no início, é um paciente que tinha uma dispneia, com algum tempo de evolução, com tosse seca e febre, que foi confirmada no exame físico. Ele tinha também uma taquicardia, sibilos respiratórios difusos. O paciente tinha alterações laboratoriais, que a professora Paula vai comentar com vocês, e, do ponto de vista de imagem, uma radiografia com alterações simétricas bilaterais com predomínio basal. As hipóteses diagnósticas são várias, mas as principais são a infecção pulmonar, né, a pneumonia, que no caso dele, por não ter tido contato com nenhum serviço de saúde, pelo menos relatado, né, nenhum tipo de internação prévia, a gente pensa em uma pneumonia adquirida na comunidade. Os sibilos podem nos fazer pensar também em alterações do tipo asma, mas o quadro mais relevante aqui desse paciente, considerando o contexto que ele e que nós vivemos, né, a hipótese principal de Covid-19, pelo padrão de acometimento na radiografia e também pelo quadro clínico. Esse paciente evoluiu com redução da saturação de oxigênio, saturação periférica, mesmo após aumento do oxigênio suplementar, e foi indicada para ele a intubação traqueal e acabou sendo transferido para a UTI, porque estava evoluindo mal clinicamente, né? Foi solicitada uma tomografia computadorizada, pelo quadro clínico ter piorado, e nós temos aí então a janela de parênquima pulmonar. Nessa tomografia nós conseguimos ver um padrão de acometimento bilateral, principalmente periférico, e que é maior nos terços inferiores em relação aos terços superiores, né? Bem parecido com o que a gente já tinha visto na radiografia. Os achados tomográficos são, na verdade, de outro paciente, então eles são compatíveis, né? São basicamente as mesmas alterações. Na tomografia a gente enxerga bem melhor o vidro fosco, que também é um padrão, nesse caso, alveolar, porém uma ocupação parcial desse espaço alveolar, como vocês já estudaram. E aqui duas respostas são aceitas, né? Os achados tomográficos são basicamente os mesmos da radiografia, então eles são compatíveis. Considerando-se a evolução da doença, talvez a gente esperasse uma radiografia um pouquinho mais normal, né, digamos assim, em relação a essa tomografia, ou uma tomografia com comprometimento mais extenso do parênquima pulmonar. Porém, é importante destacar que as alterações clínicas e tomográficas ou radiográficas desses pacientes não andam completamente juntas. Então, às vezes você tem pouca evolução do ponto de vista de imagem, né, de um exame para outro, e o paciente pode acabar estando clinicamente muito pior, tá? Então, a princípio, a gente pode considerar assim que esses achados são compatíveis mesmo no paciente com piora clínica. E esses achados eles não são específicos para nenhum diagnóstico, né? A gente sabe que acontece mais vidro fosco com padrão periférico em doenças virais, né, acometimentos virais dos pulmões, mas não dá para descartar diversas outras doenças que podem acontecer aí. No contexto do paciente, né, que acabou
sendo consultado em julho de 2020, quando ele procurou o pronto atendimento, aí sim, né, a gente tem um aumento importante dos casos de Covid, então a gente acaba sugerindo esse como o diagnóstico principal. Mas é importante perceber que vidro fosco na tomografia é um achado altamente inespecífico, então você precisa de muitas informações clínicas e epidemiológicas para fechar o diagnóstico. Bom, a última pergunta era sobre a tomografia computadorizada e quais suas indicações. Primeiro ali a gente deve saber que a tomografia não está indicada para rastrear pacientes. É um exame com radiação ionizante. Muitas vezes nós fazemos nesse perfil de paciente a tomografia com baixa dose de radiação, que é quando uma TCE de tórax tem até a radiação equivalente a até 15 radiografias de tórax, mas ainda assim é uma quantidade considerável. E não foi comprovado que um rastreamento desse tipo traria qualquer benefício para o paciente. Então, não deve ser utilizada para rastrear pacientes. E também não está indicada em pacientes com sintomas leves da doença e sem risco de progressão da doença. Progressão, na verdade, para pior, né? Então, está indicada quando o paciente tem um COVID confirmado e o padrão respiratório está piorando bastante, que era o caso desse paciente aqui, em locais em que você tem dificuldade de fazer correta avaliação laboratorial dos pacientes, como era mais comum no início da pandemia, a tomografia pode ser uma ferramenta utilizada, mas em pacientes que estão com alterações clínicas pelo menos moderadas e principalmente alterações mais graves, você não tem como comprovar ali o COVID na hora. Nesses pacientes com sintomas clínicos relevantes, você pode fazer sim uma tomografia computadorizada. Mas lembrando, isso não é rastreio da doença. O paciente evoluiu com importante melhora dos sintomas respiratórios, teve alta 4 semanas após a internação, e essa radiografia é de algum tempo depois da sua alta. Reparem que nós não temos mais aquelas opacidades alveolares que predominavam nos campos médios inferiores. Nessa região esquerda nós temos a sobreposição da escápula, nós já vimos que isso aqui realmente é uma questão técnica, e à direita também há uma sobreposição da escápula, porém menos evidente. Então não confundam escápula com consolidações nesses casos, também não confundam com derrames pleurais e espessamamentos pleurais. Então, sobre o caso clínico 1, eram essas as questões que nós gostaríamos que vocês desenvolvessem. As minhas respostas não são fechadas, né? Aqui não tem ninguém completamente correto, nem completamente errado. O que nós gostamos de ver aí é a contextualização e a integração de dados clínicos, de laboratório, de imagem, que na verdade são aí as ferramentas que vocês terão na prática profissional para resolver a maioria dos casos, né? Então, nós tivemos exames mais simples, exames mais avançados, mas em conjunto eles acabam dando para o médico assistente informações relevantes para a condução do caso. Se tiver restado alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar no fórum e eu vou respondendo uma a uma. Ok? Obrigado a todos.